Glória a Deus, que diz assim: E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Somente até aqui a igreja pode se assentar nessa noite. Glória a Deus. E eu chamo a sua atenção para nessa noite, para a palavra desta noite. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Glórias. Queridos e amados irmãos, existem situações que só Jesus pode resolver. Não adianta nós apelar para outra coisa, não adianta chamar nem Pedro nem João, ou talvez a polícia, o presidente, mas existem situações que só Jesus pode resolver. E talvez você está pensando agora, irmão, eu tenho umas situações que só Deus, só Jesus para resolver. Mas também, em contrapartida, eu quero te dizer nessa noite que também há situações que nem mesmo Jesus pode resolver. Talvez você se espante nessa noite, porque Jesus disse: eis que me dado todo o poder nos céus e na terra. Mas há algumas situações, irmãos, que nem mesmo Jesus pode resolver. Por exemplo, se um homem não quiser se converter, Jesus não vai resolver esse problema, essa situação. Jesus não vai converter essa pessoa a ele, se essa pessoa não quiser se converter. Aleluias. Aqui nesse texto que nós lemos, é bem conhecido. Aqui fala do Gadareno, e depois nós vamos voltar aqui nesse detalhe que eu acabei de dizer. Mas nós estamos aqui com a história do Gadareno, muito conhecida na igreja. Esse homem de Gadara, esse que fala endemoniado, né? Já trata ele como endemoniado de Gadara. Então a situação deste homem era terrível. Este homem, ele tinha família, eu creio. Ele tinha uma posição social. Ele tinha um emprego. Mas a situação que ele se encontra nesse texto ao qual nós lemos é terrível, onde ele já não tem mais família. Ele está sozinho. E também, com certeza, não tem mais emprego. Ele está morando num cemitério, num sepulcro. E a Bíblia vai relatar que este homem, ele está com um espírito imundo. E mais na frente vai falar que ele está com uma legião de demônios. Então veja bem, igreja, que uma pessoa só, aleluias, ela não recebe apenas um demônio. E apenas uma pessoa pode habitar vários demônios. E a igreja muitas vezes ela não se dá conta do mundo espiritual, das coisas espirituais. Muitas pessoas lidam mais com o físico. Ele foca o seu pensamento mais no mundo físico, nas coisas físicas. Mas nessa noite eu quero falar para a igreja que você tem que mudar esse seu pensamento e pensar mais
no mundo espiritual. Por quê? Porque o mundo espiritual, ele governa o mundo físico. Glória a Deus. Veja bem que aqui relata que de toda maneira tentaram conter esse homem, amansar esse homem, prender este homem, mas ninguém conseguia fazer isso. Este homem, ele tinha uma força descomunal, ele arrebentava tudo, ele quebrava tudo. E o que é isso? É o poder espiritual. Aquele homem, ele fazia isso através dos demônios, das legiões de demônios que ele carregava. E este homem, ele sofria e padecia muito, irmãos. Porque esse homem, ele perdeu tudo. Com certeza aqui não detalha isso, mas se você ler o texto e imaginar, você vê que esse homem, ele perdeu a sua família, ele perdeu a sua morada, ele perdeu a sua vida social e ficava nas ruas, de dia e de noite, gritando, clamando. A Bíblia fala isso, que ele vivia nas ruas. Aí você vai dizer, mas irmãos, hoje existe isso ainda? Existe, irmão. Infelizmente, ainda os demônios estão atuando no mundo. E você vai encontrar pessoas assim, ainda, nas ruas, perambulando, pessoas que estão como louca, nas ruas como mendigo. Eu mesmo já vi, em muitos lugares, cidades, o tempo que eu viajava com caminhões, sempre em alguma cidade aparecia um louco. E aqui também você se depara com isso. Às vezes tem alguém aí andando na rua sujo. Então aquela pessoa ali, irmão, muitas das vezes ele não está em si, na sua consciência própria. Ali existe uma possessão maligna, algo espiritual que está prendendo aquela vida. Aleluia, glória a Deus. Então é bom a igreja despertar. Por quê? Porque nós precisamos lutar contra isso com forças espirituais. Porque se nós lutarmos com o físico, nós não vamos conseguir vencer essas coisas espirituais que atacam também a nós. Não da mesma proporção que está aqui esse gadareno, mas ele ataca sim você. Algumas coisas ele tira de você, ele amarra na sua vida, ele faz algo espiritualmente contra você, e você não está percebendo, você está lutando fisicamente. Então a igreja tem que passar a começar a pensar nisso, no mundo espiritual. Glória a Deus. Porque essas coisas existem. Então este homem, ninguém podia com ele, ninguém o prendia, e ele andava como louco pelas ruas. Aleluia, glória a Deus. Mas um certo dia, irmãos, este homem, ele encontrou alguém, assim como eu e você um dia também encontramos. E este alguém é Jesus. E Jesus, ele resolveu parte do problema desse homem. Jesus não resolveu tudo, irmãos. Eu vou te explicar daqui a pouco. Sabe por quê? Porque tem coisas que Jesus, como eu falei, ele não pode fazer. Tem coisas que é eu e você que tem que fazer. Então, quando Jesus avistou aquele homem, Jesus desceu do barco, aquele homem já chegou ali, Jesus já foi expulsando aquele demônio. E a Bíblia relata que aquele homem ficou livre dos demônios. Mas existe uma coisa aqui, irmãos. Aquele homem, ele precisava aceitar isso. Ele precisava acreditar em Jesus para resolver por completo a situação dele. Ele precisava crer no Senhor.
Você pensa que são todas as pessoas que vão ser salvas, irmãos, que vão crer, que vão acreditar em Jesus? Não, irmãos. Mesmo tendo o encontro com Jesus, conhecendo a Jesus, não são todas as pessoas que vão ser, irmãos, porque é necessário que a pessoa queira. Quando nós olhamos para a convenção de Paulo, muitos acham que Paulo não teve uma escolha. Paulo ele não foi obrigado a ser servo de Jesus Cristo. Paulo ele não foi obrigado a ser esse pregador do evangelho que ele foi. Jesus encontrou com ele, mas ele teve também que ter uma decisão por Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque muitos vão entrar dentro da igreja, muitos vão ouvir a palavra de Deus, mas eles não vão aceitar, eles não vão crer, eles não vão conseguir se converter a Jesus Cristo. Então nós vemos fatos, convenções extraordinárias de pessoas que têm um testemunho impactante e que se converteu a Jesus Cristo. Pessoas que jamais nós imaginaríamos que ia se converter, se converteu. Mas isso foi porque a pessoa decidiu, irmão, a pessoa quis. Mas tem pessoas que nem têm um testemunho tão forte, ele conhece a palavra de Deus, ele frequenta a igreja, e ainda assim ele não vai se converter, porque ele não quer. Porque existe isso, existe a sua vontade para que Jesus resolva esse problema da salvação da sua alma. Então, muitas pessoas devem falar, e por que Jesus não resolve tantos problemas? Porque só Ele que pode resolver. É por isso, irmãos. É porque eu tenho que decidir. Eu tenho que querer. Pessoas têm que querer. Você está pensando que não existe pessoas que conhecem a palavra de Deus, que conhecem Deus, que conhecem e não é de Deus? Tem muitos, irmãos, que conhecem a palavra, que sabe de Deus, que sabe de Jesus, mas eles não servem a Jesus, eles não querem o evangelho, eles não querem morar no céu. Você sabe, e eu sei que existe muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus, conhecem o evangelho, mas mesmo assim estão indo em outra direção, estão pregando outra coisa, enganando pessoas e vidas. Você está pensando que tem pessoas aí que estão em outras religiões, é porque eles não conhecem a Deus? É porque eles não conhecem a verdade? De maneira alguma. É porque eles não aceitaram. É porque eles não aceitam a salvação que vem de Jesus Cristo. Então é por isso que nós vemos que pessoas têm tudo para ser salvo, têm tudo para se converter, mas porém não se convertem. E já outras, terrivelmente, é uma pessoa que ninguém acharia ou acha que ele vai se converter, daqui a pouco ele se converte. Ele sai da droga, ele sai do vício, ele sai de uma religião e se transforma numa grande pessoa de Deus, num grande pregador. Mas porque ele aceitou, ele decidiu. Jesus chegou e fez a parte dele, limpar a pessoa, apresentar o plano de salvação. Mas tem que aceitar, nós temos que dizer sim para Jesus Cristo. Então esse gadareno, ele teve esse encontro com Jesus, e Jesus libertou ele daquela legião de demônio que escravizava-o. E ele aceitou o que Jesus falou para ele, porque ele quis seguir Jesus. No final, quando Jesus ia embora, ele quis ir com Jesus. Jesus não permitiu, e Jesus deu uma missão para ele, para que ele testemunhasse
aquilo que ele recebeu de Jesus Cristo. E ainda assim, irmão, não andando com Jesus, esse homem ele aceitou isso. A Bíblia diz que ele foi e pregou e anunciou à família dele, ao povo dele. E eu tenho certeza que vocês aqui, nós também fazemos isso, irmãos. Nós testemunhamos, nós falamos para os nossos conhecidos, amigos. Mas, infelizmente, muitos estão nessa situação. Eles tomam conhecimento, mas eles não querem, não aceitam. E nessa noite eu quero despertar você, irmão. Você que talvez você está lutando por alguém, ou por uma causa. Eu quero que você continue a lutar, porque nós não sabemos, isso só Jesus sabe. Nós não sabemos qual é aquele que não vai se converter, mas Jesus já sabe. A Bíblia fala que Jesus sabia, aqueles que criam nele ou não. Então, nós não podemos parar de orar, de buscar por esta pessoa ou pregar a palavra, porque nós não sabemos. Mas eu quero que você não faça isso com tristeza ou com dificuldades. Porque veja bem, irmãos, tem pessoas que ele desiste da fé, ele para por causa de alguém, você sabia? Por causa que ele luta tanto por alguém e ele não vê aquela pessoa na igreja. E ele não tem alegria, ele não se alegra na casa do Senhor, porque ele quer que aquela pessoa seja salva, mas aquela pessoa não está sendo salva. Então, eu quero que você continue orando e lutando por essas pessoas, mas com alegria, porque você não sabe se ele vai ser salvo ou não, irmão. Paulo fala na palavra que quem tiver esposo não crente ou mulher não crente, se quiser se separar, que separe, porque você não sabe se você vai salvar ele ou não. Veja só o que Paulo fala. Por quê? Porque nós não sabemos. Por isso nós não podemos sofrer, porque eu já vi pessoas que, se o meu marido não vir para a igreja, eu vou sair. Se a minha mulher não vir para a igreja, eu vou sair. Se meu filho não vir, eu vou sair, porque Deus não está fazendo nada. E quantos irmãos têm saído? Porque talvez está os dois na igreja, daqui a pouco um sai, daqui a pouco também o outro sai. Resiste um tempo, ora, pede a Deus, faz campanha, mas aí Deus não traz o homem, não traz a mulher. Aí daqui a pouco aquela pessoa sai, desiste. Não, irmão, nós temos que parar com isso. Porque talvez, irmão, aquela pessoa ela não vai se converter de maneira alguma. Ele até entrou dentro da igreja, recebeu a palavra um dia, participou, mas não vai se converter. Então nós temos que buscar, sim, orar pelas pessoas, pelas vidas. Mas nós não devemos nos preocupar, nos perturbar, se vai ser salvo ou não. Porque você já entregou nas mãos de Jesus. Você já tem orado. Você já tem feito campanha pelo seu filho, ou pela sua filha, ou pelo seu esposo, ou pela esposa, ou pelos seus pais. Então você tem que se alegrar no Senhor. Porque eu sei que isso entristece pessoas, irmãos. Porque isso também às vezes me abala, me entristece. Essa busca que você faz, que nós fazemos pelos nossos, e às vezes nós não vemos ele aqui, convertido. E nós não podemos deixar, irmãos, que isso venha nos entristecer, deixar de dar o melhor para o nosso Deus. Mas eu estou aqui sozinho. Mas eu estou aqui sozinha. Não, irmãos. Agradeça a Deus pela sua própria salvação, porque você é um salvo, irmão. Então Jesus, ele libertou esse homem dessa legião de demônios. E Jesus, ele fez algo que é interessante, irmãos, que eu
Por causa de uma alma, Jesus ele matou quase 2.000 porcos. Porque muitas vezes pessoas eles são muito ligadas a animais. Eles têm um amor por animais. Tem gente que não consegue nem matar uma galinha, diz que tem dó. Veja que Jesus aqui ele matou quase 2.000 porcos, aqui fala na Bíblia, para libertar aquele homem. Será que ele não sabia? Ele sabia. Quando os demônios entrassem nos porcos, como eles pediram, os demônios pediram isso, eles entraram nos porcos e os porcos todos morreram. E o prejuízo para os donos? Mas então aquele homem foi liberto e o povo que estava ali com os porcos, a Bíblia relata que fugiram. Quando viram aquilo e foram contar para o povo na cidade. E o povo na cidade, ninguém acreditou quando chegou lá. Por quê? Porque eles conheciam o gadareno. Quando eles souberam da história, tem alguém lá que está falando, está conversando com o gadareno e ele está bonzinho, viu? Ele está lá calminho. Aí as pessoas, não, rapaz, que mentira é essa? O gadareno? Aquele que ninguém pode com ele, quebra a corrente, tudo é mentira. Juntou todo mundo da cidade e foi lá ver, irmãos, para ver se era verdade. E chegaram lá e estava lá o gadareno, bem mansinho com Jesus, em perfeito juízo. Agora eu pergunto para vocês, e por que essas pessoas todas aqui viram isso da cidade e não se converteram a Jesus naquela hora? Só o gadareno se converteu. Essas pessoas aqui, irmãos, elas pediram para Jesus sair da cidade. Eles viram o que aconteceram. Jesus com certeza pregou e falou para eles também. Mas eles não aceitaram. Somente o gadareno, o endemoniado, se converteu naquele momento. Mas eles expulsaram foi Jesus. Jesus teve que sair de lá. Então não pense que só por uma pessoa ouvir a palavra ou estar na igreja, ele vai se converter. Não pense só por conhecer a palavra, ele vai se converter. Não, irmãos, porque esse povo aqui também não se converteram. A cidade inteira foi ver lá, conversou com Jesus, pediu foi para Jesus ir embora. Vai embora. Glória a Jesus. Então Jesus, ele fala para esse rapaz, vai para sua casa, para os teus, e conta o testemunho que Deus fez contigo, a misericórdia que Deus teve de você. E assim também é conosco, irmãos. Vamos nos concentrar na misericórdia que Deus teve conosco. Não vamos abandonar a fé por causa de alguém ou de algo, aleluias, que nós não conseguimos aqui nessa terra, porque lá no céu, irmãos, nós não vamos ter essa lembrança, nós não vamos ter esse sentimento que nós temos aqui. E nós temos visto muitas pessoas abandonando a fé em Jesus, abandonando a igreja, por causa de coisas, por causa de gente, pessoas, por causa de situações. Então vamos sempre lembrar da misericórdia que Jesus teve para conosco, para com você, te salvando. Porque no momento que você levantou a mão aqui e confessou Jesus, Ele te salvou, irmãos. Na cruz do Calvário, Ele remiu os seus pecados. Ele te garantiu, está te garantindo a salvação e a vida eterna. Glória a Deus. Então fique com esta palavra. Não pare, não desista, porque você não vê acontecer aquilo que você tanto deseja. Talvez você está caminhando todo dia para a igreja, semanas fazendo campanha, mas você não está vendo, irmão, acontecer aquilo que você almeja, aquilo que você está planejando no seu coração. Não pare, não deixe perder o brilho do Espírito Santo na sua vida por causa disso. Esteja sempre na igreja, glorificando a Deus, aproveitando, porque nós não sabemos o dia da manhã. Glória a Deus.
Então fique com essa palavra nessa noite. Eu vou pedir à igreja que se coloque de pé. Glória a Deus.